Vamos aí para a palavra. Todos os que creram estavam juntos. Sabe por que você está aqui? Por quê? Por quê? Fala alto, porque você crê. Quando o pastor convida, é a voz do pastor, mas você sabe que Deus está aqui. E eu em casa, escutando besteira na televisão, brigando com o PT. Tem gente crente que parou de ser crente esses dias. Parou de ser crente. Tem gente que parou de ser crente, não fala um versículo, fala mais nada. Só fala disso. Parou de ser crente. É igual a Constituição da ministra, ela falou, não, eles estão contra a Constituição, mas até o dia 31 pode. Depois do dia 31, aí volta ao normal. Então, você vê, é uma coisa séria. Então tem gente que parou de ser crente nesses dias, só fala nisso, nesse inferno. Eu estou dando um recado, né, para não mandar mais, né? Vamos aí para a palavra, irmãos. Dr. Lucas escreveu o livro de Atos, no capítulo de número 2, o versículo... Os versículos, é o 42, nós vamos tirar um tempo para orar, hein? Ao 47, diz assim a palavra do Senhor: você acredita que esta igreja aqui foi a primeira igreja na terra? Quem acredita nisto? Vou repetir a pergunta: quem acredita que esta igreja aqui foi a primeira igreja na terra? Essa é a primeira igreja. É Atos. Lucas escreveu Atos. Atos 2, 42. Então ele diz assim, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Isto aqui é comunhão. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam. União é comunhão. Então diz, havia um perseverar, havia uma dedicação, uma luta interna. A carne quer estar no outro lugar, aborrece à toa. Nunca vi carne tão nojenta igual a nossa. Como que ela se aborrece? Sabe quem paga o pato? Se o marido briga com a esposa, sabe quem paga o pato? Quem é? Deus. Se um filho briga com a mãe, sabe quem paga o pato? Deus. Se a mulher briga com o marido, Deus. Brigou com a vizinha, Deus. Porque eles deixam de louvar a Deus porque discute com alguém. Essa gente não pode ter direito à terra santa, não pode não, irmão. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Perseveravam aonde? No partir do pão. E perseveravam aonde? Nas orações, aqui. Em cada alma, em cada ovelha que se reunia, havia, era um convite do pastor, deveria ser acatado, deveria ser uma ordem, como se fosse o próprio Deus falando, quero o meu povo reunido ali, e todo mundo... Porque falta temor. E muitos prodígios. Então, os prodígios, quando se fazia lá atrás, não era em benefício dos apóstolos. Era em benefício de quem? De quem? Do povo. Era o povo que recebia os prodígios. Deus manifestava os prodígios na vida do povo. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, favorecendo o povo. E todos os que creram estavam como? Juntos. Tinham tudo em comum. O que é ter tudo em comum? Hoje as pessoas têm muito medo dessa palavra aqui. Por exemplo, você tem um carro. Quem tem carro aí? Dá carona para os outros, valeu? Tá? Tinham tudo em comum. Isto é ter as coisas em comum. Se você tem
5, 6 pares de sapato. Tem um irmão que não tem, ou só tem um. Faça, eu dou. O que é meu não é só meu. O que é meu, eu posso compartilhar, porque eu entendi, quanto mais você tira do teu cesto e dá, mais nasce no teu cesto. Foi Jesus que ensinou isto. Os peixinhos estavam lá, quanto mais eles punhavam, tirava para doar, eles ficavam loucos, quanto mais tirava, mais aumentava. A carne diz, quanto mais eu dou, menos eu fico. Aos olhos de Deus, ele fala, quanto mais você dá, mais você tem. Não tenha medo dessa palavra não, tudo em comum, é você ajudar o próximo. Você ajudar, você tem uma casa para alugar, alugue baratinho para o irmão da igreja, quer arrancar os olhos do irmão, por quê? Alugue barato. É sua? Alugue barato. Quer vender um carro? Venda. Vai fazer um serviço, prestar um serviço, que era um mecânico, pinta, cobra mais barato do que os outros. Isto é ajudar o próximo. Vendiam, olha o que eles faziam lá atrás. Vendiam as suas propriedades e bens. Acho que essa igreja aí nunca a gente vai ter na terra. Você acha que vai ter? Não, seja sincero. Você acha que essa igreja aqui você vai encontrar na terra? Quem acha que vai? Eu acho que não vai. Porque nós nos tornamos tão miseráveis. Tem gente que tem prédios, terrenos, casas, tudo lá cheio de mato, tudo abandonado, não vende barato, não aluga barato, não faz nada, não aluga e não vende. Quanto mais vendia as suas propriedades e distribuía o dinheiro que vendia, nem abaixa o preço, quanto mais vender o produto para dar para alguém. Essa igreja aqui, Senhor, vai estar difícil aqui na terra. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente, diga diariamente. Aqui a gente não reúne diariamente. Eles perseveravam unânimes aonde? Tem gente que para trazer aqui uma vez por semana, a mulher tem que dar de chicote em cima, o marido tem que dar de chute na espinha para trazer aqui, arrastar os filhos pelos cabelos para vir, uma vez por semana. Imagine diariamente. Como é que vai ter uma igreja? Como é que vai ter prodígio? Como é que vai ter maravilha? Como é que vai ter bênção de Deus? Que a igreja não é igual à igreja. A igreja é uma igreja pirata. Nós estamos igual uma igreja pirata. Só queremos usufruir da palavra, mas não queremos ser igreja. Se você seguir isto aqui, duvido que você vai ter algum minuto para reclamar da sua vida. Mesmo se o vento for contrário, o vento contrário te leva para algum lugar. E o vento não vem do diabo, o vento vem de Deus. E se vai te levar para algum lugar, vai te levar com a direção de Deus. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Na minha casa ninguém entra, na minha casa, porque cheio de irmão olho grande, chega na minha casa, fica olhando grande, a minha televisão vai queimar. Não leva em casa não. Partiu o pão de casa em casa, faz um cafezinho, nunca mais ninguém me chamou para tomar um cafezinho, com um bolinho, sabe? Nunca mais. Partia o pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a quem? A Deus, e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Deus Cristo, obrigado, meu Deus, pelo momento que estamos vivendo aqui e agora. É o momento de aprendermos contigo, Senhor, o que é estar junto. Por que eles estavam juntos? Porque o nosso assunto aqui é sobre oração. Meu Deus, nos ajude, me ajude, Senhor, a ler corretamente, para que o teu povo também entenda corretamente o que o Espírito quer dizer. Deus, eu louvo o teu nome e te amo, Deus, te
te amo demais. Mesmo com as minhas fraquezas, minhas falhas, eu assim mesmo te amo, Senhor. E nunca vou deixar de te louvar porque eu escorreguei, porque eu falhei. Nunca. Eu te amo, Deus. E o teu povo também te ama. E o povo de Cristo diz amém. Dá-lhe um aplauso a Cristo, dá, irmão. Glórias a Deus. Obrigado, irmão, irmãs, irmãos, queridos, abençoados de Deus. Por que eles estavam juntos? Eu vou ler aqui algumas passagens. Atos 1:14. Vamos lá, irmão. Atos 1:14. E todos estes perseveravam unânimes, de que maneira? Em oração. Então eles perseveravam em oração com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então diz que eles estavam juntos e eles perseveravam, todos estes perseveravam unânimes em oração. Por que eles estavam juntos? Para fazer o quê? Ficar em uma das coisas que atraiu os discípulos, as mulheres, os homens, era para orar. E você já sabe, já entendeu o segredo da oração. Nós já estamos estudando desde o primeiro culto de terça-feira, que a palavra oração, ela se divide em duas partes. A primeira palavra é orar e a segunda ação. As duas se completam. Você não adianta ser um homem ou uma mulher só de oração e ser um homem ou uma mulher de pouca ação. Nem você não pode também ser só uma pessoa só de ação e não ter momentos de oração. Porque uma coisa depende da outra coisa. Se você for só de oração e ficar colocando tudo nas costas de Deus, muitas das tuas coisas ficarão travadas. Porque muitas das coisas que estão travadas na vida das pessoas não é por faltar a oração. Porque você sabe que o povo que se diz de Deus no Brasil e no mundo, o que eles mais fazem nesta terra é orar, rezar, fazer preces. Uns no monte, outros nas vigílias, outros no matos, outros dentro do quarto, outros dentro de casa, outros nas praias, outros no morro. Então as pessoas estão sempre em oração, mas são poucos que juntam o orar com a ação. E por às vezes nós não juntarmos essas duas coisas, o que nós oramos não teve resultado porque faltou a nossa ação. Não esqueça disso, irmão. Tua oração é importante, a tua ação é importante. A tua ação sem a oração não tem valor, nem a tua oração sem a ação. Pastor, mas há coisas que eu só tenho que orar. Sim, sim. Mas há coisas que você tem que orar e você tem que agir. Entendeu? Por exemplo, uma pessoa que foi ao médico e o médico fez lá na mama, lá, achou um tumor, um caroço, alguma coisa, maligno. Vamos para a igreja, para o pastor orar. E vamos orar. Você vai ficar só na oração ou você vai partir para a ação? Qual é a ação? Seguir as instruções do anjo de branco, que é o médico. Quem sabe que médicos na terra são enviados por Deus? Irmão, você imagina quantas pessoas morreram de dor de cabeça, de febre, antes de existir esse remédio aí para dor? Quantas pessoas morreram de pressão alta? Ou você acha que pressão alta começou há 50 anos agora, para cá? Pressão alta tem lá desde o tempo de Jesus, desde o tempo de Noé. A pressão subia, a pressão descia, mas ninguém sabia se subia, se descia,
porque não tinha como saber como estava a pressão. Então Deus prepara tudo. Então se Ele prepara tudo, quer dizer que tem uma ação que está ligado à oração. Entendeu, pessoal? Então faça exames, não fique esperando a doença aparecer para depois. Você sabe, muitas das pessoas, elas correm para o médico quando elas estão infartando, mas elas não vão no cardiologista para ver como é que está o seu coração. Então é lamentável. Eu vou fazer caminhada, vou fazer ginástica lá na academia da terceira idade, na praça. Aí eu conto nos dedos 70 pessoas, 68 mulheres, 2 homens. Eu falei, meu Deus, os homens querem morrer e deixar as mulheres viúvas. E elas vão casar com outro, hein? Acredite sim. Então não estão ligando. Não, mas eu estou orando. Então já explicamos sobre isto, que a oração e a ação estão casadas. Não pode haver divórcio na oração. Hoje nós vamos falando sobre a oração, que eles unânimes perseveravam em oração. Muitas das orações que eram feitas, depois havia atitudes para que aquela oração tivesse o resultado da oração. A oração e a ação caminham juntos. Entendemos esse fato? Amém. Então, tomara que você não esqueça disso, porque o povo que se diz de Deus aí fora, a maioria deles só sabe rezar. A pessoa está passando fome, ele diz assim, ó, vou orar por você. Quem já ouviu isto? Vai visitar a casa e não tem um grão de arroz, um grão de feijão, não tem nada. Aí a pessoa fala, vamos levantar uma oração. Tem que levantar um dinheiro para comprar arroz e feijão. Mas o crente não quer isto. O crente gosta muito de porque a oração coloca tudo na conta de, e eu fico isento de fazer a minha parte. Está aprendendo isso? Colou? Isso, cola aí. Outra passagem bíblica, irmã. Atos 3:1. Ai, irmã, que isso? Atos 3:1. Pedro e João subia ao templo para quê? Para a oração na hora 9. Acho que era às 15 horas, né? 3 horas da tarde. Essa hora 9, cadê? A hora 9 é 15 horas hoje, né? Então Pedro e João subiam ao templo. Para que eles subiam ao templo? Eles vinham para que eu venho aqui? Pastor, eu vim aqui porque eu quero saber dos babados. Aqui não tem babados não, pastor. Aqui não tem. Quero saber da notícia daquela irmã. Não, aqui não. Aqui não. Pedro e João subiam ao templo para quê? Então, quando você vem aqui, você tem que vir disposto a 3 coisas. Primeiro, louvar. Diga, louvar. Orar e ouvir. Você veio assim? Louvar, orar e ouvir. Se vem aqui sem essas 3 coisas, você perde seu tempo aqui. Orar, louvar e ouvir. Não precisa ser nessa ordem, pode ser nessa ordem trocada, mas tem que ser esse o objetivo. Pedro e João subiam ao templo para... Então ele não subia ao templo para fazer outra coisa. Se você perceber essa passagem aqui, que ele sobe ao templo para orar, aí depois da oração aconteceu no meio que ele estava indo para lá para orar, eles viveram uma situação. Não sei se você já leu isto, que estava o coxo na porta do templo. Alguém já leu, né? Você vê, não é só a oração, teve também um momento de ação. Mais uma passagem, irmã, Atos, capítulo de número 12, Atos 12, o versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, estava preso, mas havia o quê? Oração incessante a Deus por parte de quem? A favor de quem? Então, isto aqui é algo que só Deus podia fazer.
eles estavam presos, e diz que a igreja estava como? Estava como? Então quando o pastor fala assim, ore por mim, é para orar. Ore pela igreja, ore pelo Estado, ore pelo país, ore pelo presidente, ore pelos governadores, ore, é para orar, para você ter um tempinho, para você falar com Deus. Então diz que ali havia um problema, havia oração incessante. O que é uma oração incessante? Sem parar. Não, pastor, eu orei mês passado. Então esse mês eu faço o seguinte: mês de outubro eu congreguei terça. Mês de novembro não vou congregar, porque eu já orei nas terças de... Não. Havia oração. Tem gente que deveria estar orando, está lá vendo coisas para ficar xingando a televisão. Chegou xingando, eles esquecem que eles são crentes, depois joelha, pede perdão a Deus, eles esquecem que são crentes por causa de política. Havia oração incessante a Deus por parte de quem? Da igreja a favor deles. Então, se você já leu a continuação da história, diz que o anjo, quem já leu isso? Que o anjo foi lá, soltou as cadeias das mãos do apóstolo Pedro, e pegou Pedro pela mão, intervenção de Deus. Foi um anjo de Deus, abriu a cela, foi abrindo as portas das celas, e ele foi passando, e os soldados dormindo, tomou lá um sossega-leão, e foi dormir. Quem deu o sossega-leão? Deus. Olha como é que Deus é maravilhoso, irmãos. Às vezes teu vizinho está lá te enchendo a paciência, devia você botar um rádio berrando, você ora, Deus, faz que esse vizinho fique quietinho, vai acontecer alguma coisa. Vai explodir o rádio dele, vai faltar luz, ele vai receber um telefonema para ele ir correndo para alguém que está precisando dele, e vai embora, porque Deus age assim, você entende, abençoado? Deus age assim, mas tem que haver o quê? Oração, diga oração, por parte da igreja. A igreja ficava orando, Deus, nosso apóstolo está preso, Deus, o nosso apóstolo está preso, Pedro está preso injustamente, Senhor, o Senhor é Deus de justiça, o juiz dessa terra é o Senhor. Eu sei que esses governos que estão aí, eles não estão corretamente, mas o Senhor que é o Deus desta terra, eles prenderam Pedro, Senhor, mostra para eles que o Senhor está com Pedro. Aí, daqui a pouco o anjo chegou lá e começou a quebrar as correntes, começou a quebrar tudo, e Pedro foi libertado. Você crê nisto? Está na Bíblia, hein? Diga eu creio. Diga se está escrito, eu creio. Atos 22, 17 e 18. Atos 22. Olha o apóstolo Paulo aí. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto fazia o que no templo? Olha, eles não estavam no templo e faziam o quê? Sabe que tem gente que entra aqui, irmão? Nem vou nem falar para não ficar. Você não sabe, a vida passa, eu escuto umas coisas, irmão, eu falo, vou ficar quieto, fingi que não escutei. Sai o suviano. Está fazendo tudo menos isso aqui, ó. Orando. Então, enquanto orava onde? Isso aqui é um lugar que você chega aqui, está com problema com teu marido, com tua esposa, ora, senta aqui, meu Deus, vem aqui, joelho ali, joelho aqui onde você quiser. Deus. Não, tem gente que prefere, você sabe, não, deixa para lá, não fala nada, fala com Deus, Deus, fazer conhecida diante de Deus a minha súplica, que isso vai aumentando. Eu tenho orado por Deus, estou vivendo uma situação, eu estou orando a Deus, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobre mim veio um êxtase. Esse aqui é um arrebatamento, esse êxtase, quer dizer que ele foi tirado do corpo. Paulo teve tipo um desmaio. Olha o que aconteceu. E vi aquele que falava comigo. Olha o risco que você corre de vir aqui orar. E vi aquele que falava comigo. Paulo viu quem? Quem? Se imagine Jesus, você está aqui orando, irmãos.
você vê Jesus. Pastor, isso é heresia. Então Paulo devia estar blefando aqui. Que ele falou, o que ele falou aqui? Para trás, irmã. Enquanto eu orava no templo, enquanto ele orava, não é enquanto ele falava de jogo, sabe, da eleição, o diabo, Satanás, nada disso. Enquanto ele orava onde? No templo. O que aconteceu? Ele ouviu, passa à frente, irmã, e via aquele que falava comigo e disse, o que ele disse para Paulo? Apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Falou, vá-se embora, que vão bater em você, vão perseguir você, vão tentar matar você, vá embora. Então quando você ora, Deus fala, não vá lá. Deus fala, não vá lá. Mas se você não ora, se você não cultua Deus, você não vai ouvir Deus. Por isso tem muita gente indo para o lugar errado, estando no lugar errado, na hora errada, se metendo com gente errada, se envolvendo com conversas erradas, está contaminando a alma, a mente, está se afundando na areia movediça e não está percebendo que já foi, já sumiu, já está lá debaixo, ou está só com uma mãozinha assim falando, ó, tchau, e tchau mesmo, foi-se. Mais um, Atos 20, 36. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Que coisa? Lá no livro de Atos, ele falou sobre os falsos que iriam se intrometer, os lobos que iriam chegar. Então ele falou, tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então na vida dos apóstolos, nunca faltou a oração. Então na tua vida não pode faltar. Diga, na minha vida não pode faltar. Não pode faltar. Efésios 3,14. Efésios 3,14 é a mesma, isso aqui é a mesma coisa de Atos. Por esta causa, qual causa? Daquilo que ele falou lá no livro de Atos 20. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, em quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então diz Paulo que ele também era um homem de oração. E onde que nós devemos orar, pastor? Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um culto racional é um culto que a gente não sai de órbita, não é aqueles cultos pentecostais de gente, parece lunáticas. Aí alguém me perguntou, o que é um culto racional? Eu falei, é um culto com inteligência. Você não precisa imitar galinha, gato, uivar para louvar a Deus e ficar girando. Isso são movimentos irracionais. Acho que essas pessoas, elas não se observam, como que elas ficam com uma cara de débeis mentais. Quem já viu isso, irmão? Se olha para a cara desse povo, parece que são tudo, desculpe a expressão, retardados. Não parece nem pessoas que estão no normal. Eu vejo gente dizendo que está cheio do Espírito Santo, rodando assim. Quem já viu assim, ó? Igual o peão da casa própria. E meu Deus, eu falei, se eu der 2 rodadas daquela, eu capoto 3 vezes. Não consigo, minha cabeça fica tonta, eu caio. E eles roda. Viu aquelas caras assim, ó? Aqueles olhão arregalhado assim, ó. Fala, Jesus, tem um troço ruim ali por detrás. Já viu isso, irmão? Quem já viu isso? Isto é um culto irracional. Se o povo entendesse isso, irmão, a igreja entraria no mar de roda, acabaria com a falsa mensagem, acabaria com essas correntadas, acabaria com essas campanhadas todas, acabaria com esses cultos de pentecostais aí, que só serve para perturbar os outros. As irmãzinhas tudo perturbadas, tudo com cara de abiloladas, tudo descabelado, cheio de emplastado de óleo na cabeça, passa aqueles óleos fedidos na cabeça, dizendo que é a unção de Deus. Isso é besteira, isso é culto irracional.
O culto racional é este aqui que você ofereceu para Deus. Você sabendo que Deus está presente, que você não precisa dar uma de louco para entrar na presença do Senhor. Ele está presente, que Ele falou, onde tiver dois reunidos em meu nome, eu estou. E Ele está. Assim seja. Vamos orar ao Senhor. Por favor, fica de pé a igreja. Temos 15 minutos. 15 não, 10 minutos.